Muito bem. Hoje nós vamos falar da nossa terceira aula da matéria de angiologia. Hoje o tema nós vamos falar sobre a classificação dos anjos, tá? Nós vamos falar lá das várias classificações que existe de hierarquia no mundo celestial. A Bíblia nos revela que existe entre os anjos celestiais uma ordem hierárquica, né? Uma relação de subordinação entre diferentes categorias. Nós vamos ver no livro de Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. O texto sagrado ele começa a mencionar aqui uma hierarquia bem resumida, né? Mas ele fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e invisíveis. Aí ele começa a falar, seja trono, ou soberania, poderes, ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Essa mesma classificação nós vamos ver registrado lá no livro de Efésios, capítulo 1, e versículo 21. Visto como, dentro dessa hierarquia, a ordem é a primeira das leis estabelecidas no céu, certo? Então, é de se esperar que os anjos sejam classificados de acordo com diferentes funções nos céus, tá? Nós vamos ver que para algumas existe uma imensa categoria de anjos e que a Bíblia nos mostra que serve de diferentes maneiras. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa classificação e dessa hierarquia, tá? Nós vamos ver, por exemplo, a Bíblia menciona no livro de profeta Isaías, capítulo 6, ele fala um pouquinho lá sobre a questão angelical, ela vai falar também da visão de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 1, ela vai falar um pouquinho lá em Apocalipse, né? Então, nós vamos ver que existe um número muito imenso da hierarquia e de funções angelical, tá? Então, nós vamos observar dentro da palavra de Deus que os judeus, logo após o cativeiro babilônico, eles começaram a observar um pouquinho essa questão da ordem de anjo, né? E alguns eles acreditam que existem apenas essas quatro que nós mencionamos aqui, que é registrado no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e também em Efésios, lá, capítulo 1 e versículo 21. Porém, a maioria dos teólogos acredita que existe um número muito maior, né, de hierarquia, tá? Que seriam 7, tá? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso aí, tá? Na aula passada eu já mencionei nas duas primeiras aulas que a designação de anjo, ela vem do hebraico, se pronuncia malás, né? E no grego angelos, que significa mensageiros, tá? Então nós vamos ver a primeira hierarquia, que é a de os anjos. Vamos começar pelo arcanjos. Os arcanjos nós vamos observar que ele apresenta na Bíblia lá por duas vezes, tá? O termo arcanjo ele quer dizer anjo principal, tá? Que vem do grego e significa ângelo, ângelo, e significa chefe dos anjos ou revestido por Deus de autoridade sobre outros anjos. Abra sua Bíblia, a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, ele diz assim: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Nós vamos ver também no livro de Judas, que é o penúltimo livro, também lá no versículo 9, ele também cita, também faz uma citação e fala assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor repreenda. Então nós vamos ver que os arcanjos, certo? Eles são revestidos de autoridade, eles são chefes dos anjos, eles são o principal, tá? E a Bíblia fala também, nós vamos ver algumas vezes a Bíblia falando sobre o exército do Senhor, que existe um exército muito grande nos céus. E se a Bíblia fala de um exército, a Bíblia está falando também que existe um príncipe do exército, ou seja, um comandante, né? Aí nós vamos ver também a Bíblia falando acerca desse comandante que rege esse exército. Abre a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 5. Nós vamos ver aqui no livro de Josué fazendo uma citação desse comandante, esse príncipe, né, do exército do Senhor. Capítulo 5 e versículo 14. Ele diz assim: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? Então você vai ver aqui no livro de Josué, quando Josué estava para conquistar a cidade de Jericó, o Senhor então enviou, ou seja, o príncipe do exército, o comandante do exército do Senhor, para levar uma mensagem a Josué, né? Então, os arcanjos aqui, no caso, ele ocupa uma posição muito importante dentro da hierarquia angelical, tá? Nós vamos ver no livro de Colossenses que nós lemos, capítulo 1, versículo 16, que fala em outras versões de principados, né? Então, quando fala de principado, está falando de principal. E ela está se referindo justamente ao arcanjo, tá? Nós vamos ver que alguns desses arcanjos, eles se destacam de uma maneira muito grande e a Bíblia faz citação de um nome de alguns deles, tá? Muito bem. A segunda classificação é os serafins. Os serafins, a palavra serafim, ela vem do hebraico e significa queimar, consumir pelo fogo, seres ardentes, tá? Os serafins, portanto, são agentes de Deus para a purificação do fogo. Nós vamos ver lá essa questão lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o texto bem conhecido. Vamos abrir lá. E que ele faz a citação ali. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele faz a citação e diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que é tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, os serafins, a Bíblia nos fala que é uma ordem muito elevada na esfera mais alta que existe lá na região, no trono, né? Que são anjos que são mais próximos de Deus, porque eles fazem parte do trono, tá? E eles têm um papel aqui muito importante, que é o privilégio de estar ali próximo de Deus, junto ao trono, e cuidar justamente da questão da adoração, certo? E por isso que o nome dele vem ser queimar, né? Consumir pelo fogo,
certo? Então, nós vamos ver que é fundamental essa parte dos, dos serafins. A Bíblia nos cita ele lá duas vezes, é, lá justamente em Isaías, no capítulo 6. Depois nós vemos também os querubins, a outra classificação de anjos, que é os querubins. O termo querubim é querubim, que se vem do hebraico, e, e também significa cobrir ou guardar, tá? O querubim, ele é um anjo guardião do trono, tá? Que ele protege e que guarda o trono. Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 ao 9. O texto sagrado diz assim: E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como para trás. O primeiro ser parecia com um leão, o segundo parecia com um boi, o terceiro tinha como o rosto de um homem, e o quarto parecia com uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repete sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça, aquele que está sentado no trono é que vive para todo o sempre. Então a Bíblia vai nos falar que os querubins, eles tinham um papel muito importante, que era guardar o trono, tá? Se eles tinham um papel de guardar o trono, certo? Então significa que quebra aquela questão muito falada que diz que Satanás, o inimigo nosso salvo, que foi expulso do céu, ele regiu o coral de Deus. E que não é verdadeiro, né? Porque Satanás era um querubim, a Bíblia nos fala. Nós vamos falar detalhadamente logo à frente, em outra lição, tá? Dentro dessa matéria. Mas, só para os irmãos frisar, se ele era um querubim, o papel do querubim, o que, que é? Guardar o trono. Se o papel dele é guardar o trono, então não é para reger coral. Entendeu? Então quebra aquela teoria que fala assim, Satanás era regente do coral de Deus, tá? Não é verdadeiro isso, tá bom? Nós vamos ver dentro dessa questão que o querubim, tá? Ele guardava também o caminho da árvore da vida. Então vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 3, olha, versículo 24. Gênesis, capítulo 3, e versículo 24, diz assim o texto sagrado: Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando um caminho para a árvore da vida. Então você vai ver o texto sagrado que o querubim, o papel dele era ser guardião, tá? Era para proteger, certo? Ou seja, ele protegia o trono e também o Senhor, nós vamos ver aqui que ele protegia também, o Senhor colocou os querubins para proteger o jardim do Éden, para ninguém ter acesso a ele depois que ele expulsou o casal do jardim. Então ninguém teve mais acesso. Por quê? Porque lá estava a árvore da vida. Nós vamos ver que no mesmo capítulo que nós acabamos de ler, no capítulo 3, o motivo por que o Senhor colocou o querubim lá. Ele menciona assim, olha, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Ou seja, o que concedia a eternidade para o homem viver muitos anos, era justamente esse fruto. Esse fruto dava
a condição de um homem viver eternamente. Na medida que ele ia comendo, ele ia vivendo. Ou seja, Adão e Eva, entendeu? Eles só viviam muito tempo porque ele participava desse fruto, certo? Ele comia da árvore da vida. E a árvore da vida dava o quê? A eternidade. Quando o homem pecou, o que ocorreu? O Senhor não permitiu que o homem fosse ter uma vida eterna. Então, ele limitou a quantidade de vida do homem. A partir do momento que o homem deixou de comer do fruto da vida, o que aconteceu? Os dias de vida dele foram reduzindo. Um homem que viveu 979 anos, né, após o pecado, hoje um homem, se viver 100 anos de idade, é muito. Mas o homem chegou a viver 979 anos, como que viveu mais de tempo, né? Então, se observa que é essa questão que ela traz esse fruto, né? Então, o propósito de o Senhor ter colocado o querubim lá como guardião foi proteger para que ninguém tivesse acesso a esse fruto, certo? Nós vamos ver que também, quando o Senhor mandou construir a arca, ou seja, o templo, o tabernáculo, quando o povo saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Senhor então mandou construir um tabernáculo. E quando o Senhor mandou construir o tabernáculo, ele faz duas questões importantíssimas. Sobre a tampa do propiciatório, que era a arca do Senhor, ele mandou colocar 2 querubins. Qual era o papel dos querubins ali? Proteger o quê? A presença do Senhor. Por quê? Porque o papel dos querubins era proteger o trono nos céus. É o papel deles. Então, eles estavam o quê ali? Protegendo a presença do Senhor, ali, os querubins. Certo? Então, ninguém podia tocar nele. Certo? Outra coisa interessante também, que quando o Senhor mandou também fazer as cortinas do tabernáculo, todas as cortinas tampadas o querubim também. Justamente o quê? Por que o Senhor manda colocar? Porque ele que protegia o quê? A adoração. Entendeu? Eles protegiam a adoração ao trono. Tá certo? Então, nós vamos ver que os querubins, eles têm um papel muito importante, tá? Então, a Bíblia nos mostra que existe outros querubins, né? A Bíblia também nos mostra também uma coisa interessante sobre os querubins, é que a face deles, né? A Bíblia fala que tinha um rosto de leão, um rosto de um homem, de um boi, de águia, até dá a entender, parece que meio assustador, né? Que apresenta no livro de Ezequiel também, menciona isso, no capítulo 1, versículo 3 a 28, ele fala também sobre essa aí. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, certo? Ele fala. Então você dá-se a entender que a presença desses querubins era grandiosa, né? E cada um desses rostos tem uma representação, ele tem um símbolo importante, né? Vamos ver o leão, que tem o símbolo da realeza, né? Nós vamos ver o boi, que tem o símbolo da força, né? Nós vamos ver o homem, que é a questão da inteligência. Nós vamos ver a águia, a questão do vigor. Então, nós vamos ver que cada um tem um símbolo importante dentro dos querubins, que nós não queremos entrar em detalhes no momento, mas tem um símbolo. E outra coisa interessante também que a Bíblia fala sobre os querubins é que eram seres viventes, né? E que eles tinham olhos espalhados por todos os lados, né? Ou seja, nós estamos mostrando a onisciência de Deus, ou seja, que eles verem tudo, observam tudo, né, que acontece para justamente relatar ao trono. Então eles observam tudo, esses outros querubins observam tudo que ocorre. Por isso é que a questão desses olhos espalhados por todo o corpo. Você vê que a Bíblia fala que eles tinham olhos espalhados por todo o corpo, nas asas, né, na frente, atrás, dos lados, tá mostrando justamente a questão da onisciência. Tá bem? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não, pastor. Ah, tá boa a aula, tá gostosa. Bom, Tá boa. Josué, quer fazer alguma menção? Não, pastor, tá tudo bem. Marcelo? Tranquilo, pastor, tranquilo. Tá tudo em paz. Maravilha. Então vamos continuar então, tá? A Bíblia faz, então,
a questão das bênçãos. Né? A Bíblia também fala dos seres viventes, tá? Esses seres viventes, vamos ver, abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 1, livro de Ezequiel, capítulo 1, e versículo 5, o texto sagrado menciona assim: no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, tá? Nós vamos ver capítulo 10 também de Ezequiel, versículo 15 e versículo 20. Ela menciona assim: então os querubins se elevaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Versículo 20. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar. E percebi que eles eram querubins. Então a Bíblia fala também desses seres viventes. Esses seres viventes, quando a Bíblia menciona, também se tratam de querubins também, tá? É a mesma apontamento, tá? Nós vamos ver também essas questões, que a Bíblia vai mencionar várias questões sobre os querubins, são vários, tá? A Bíblia fala também de governo, tá? O texto bíblico ele enumera aqui um grupo entre os anjos, que é registrado em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, e Paulo menciona como trono, soberania, principado e potestade, tá? Eles dividem em 4 classes, e essas classes elas vão ampliando, tá? Cada uma delas tem uma responsabilidade, direciona uma posição, tá? E justamente para dizer que eles foram criados por intermédio de Cristo e por ele. Efésios capítulo 1 e 21 também menciona, faz essa mesma classificação, tá? Aí nós vamos observar que, dentro dessas questões importantes, que há um bom senso entre os teólogos no gerais, é que mostrar que há uma variedade de classificação e de funções no mundo celestiais, todas para mostrar justamente o poder, a autoridade e a glória e a majestade de Deus sobre os céus, tá? Nós vamos ver também outras designações aos anjos que a Bíblia nos mostra, que ela vai falar. Nós vamos ver, por exemplo, Jó, o livro de Jó, o patriarca Jó, no capítulo 1, ele faz uma menção também aos anjos. Então ele cita lá, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Vamos fazer a leitura. Ele fala assim: certo dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Aí no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim: no outro dia, os anjos vieram, apresentaram-se ao Senhor, e Satanás também vieram com eles. Então, algumas versões vai falar filhos de Deus, tá? Então, nesse contexto, ele está falando justamente na questão angelical, tá? Está se referindo a seres, tá? Que foram criados pelo Criador. Estão falando de anjos, tá? Nós vamos ver também no livro de Salmos, capítulo 89, não é capítulo, é números, né? Livro de Salmos, de número 89, ela faz uma outra observação acerca de anjos. Versículo 5 ao 7, ela faz a seguinte citação: os céus louvam a tua maravilha, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá se comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais ou no outros santos
assemelha-se ao Senhor. Né? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam. Então, nós vamos ver aqui um termo também utilizado aqui, Assembleia dos Santos, né? Então, essa questão que é apresentada aqui na Assembleia dos Santos, ela está se referindo aos anjos, aqui em particular, tá? Que são seres celestiais. Ela também, outra questão que a Bíblia menciona também, é referente a espíritos. Hebreus capítulo 1 e versículo 14. A Bíblia vai nos citar a respeito de espíritos. Ela faz a seguinte menção: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que iam herdar a salvação? Então aqui nós vamos ver que o texto sagrado está falando de espíritos, tá? Então, esses espíritos ministradores que o escritor aos Hebreus está mencionando aqui, está se referindo aos anjos, que são seres espirituais, portanto, são incorpóreos. O que são incorpóreos? Eles não têm corpo. Porém, quando existe um propósito divino, certo? É revelado, certo? Só quando existe um propósito divino que é revelado no corpo. Caso contrário, eles são considerados como espíritos. A Bíblia também faz uma outra menção acerca de anjos, que são os chamados vigilantes. Livro de Daniel, vamos lá. Profeta Daniel, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Ela fala assim: nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim um sentinela, ou um vigilante, né? Um anjo que descia do céu. Versículo 17. A decisão é anunciada pelo sentinela, ou vigilante. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os que dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Versículo 23, ele menciona ainda: e tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrube a árvore e destrua-na, mas deixa o toco e todas as suas raízes preso com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá como animais selvagens até que se passe 7 tempos. Então nós vamos ver nessa referência que a Bíblia está falando também de vigilantes, tá? Que é uma expressão que indica um ser sem corpo, né? Um corpo mortal, tá? Que esse ser, no caso, ser um ser celestial, que se trata de um anjo, que é chamado vigilante, ele não dorme, né? E quem podemos reconhecer como um anjo de Deus, tá? A Bíblia então menciona que existe esse anjo vigilante, que ele fica 24 horas observando todos os detalhes, tá? A Bíblia vai citar também, nós vamos observar, que alguns nomes, existem vários anjos, tá? Nós vamos ver, porém, há alguns que se destacam. A Bíblia menciona alguns nomes. Por exemplo, a Bíblia vai falar do anjo Miguel, né? Miguel, ele é identificado aqui como justamente um dos arcanjos, tá? Nós vamos ver também que Gabriel também, que é um dos guerreiros, é um outro arcanjo também, certo? Porém, existem outros arcanjos, não só esses dois, tá? Existem mais. Porém, a Bíblia cita o nome desses dois porque eles se destacam em algumas atividades que é passada somente a eles, tá? Agora, uma coisa interessante dentro dessa questão é que
dentro da tradição judaica, observa bem o que eu vou falar, dentro da tradição judaica, existem alguns livros apócrifos judaicos, tá? E os escritos apócrifos judaicos, eles nos fornecem 3 nomes angelicais, que na nossa Bíblia normais não fornecem. Eles apresentam, nos escritos apócrifos deles, apresenta Rafael, apresenta Uriel e Jeremiel, tá? Os livros apócrifos judaicos. Nós vamos ver também que no livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15, nós observamos que o livro de Tobias menciona que Rafael, tá? Ele é mencionado como um dos 7 anjos que estão sempre à presença do Senhor, tá? Que ele tem acesso ao trono, tá? Nós vamos observar também que dentro dos livros apócrifos, tá? Faz outras menções, por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque, por exemplo, no capítulo 20, no versículo 1 ao 7, ele faz menção a esses 6 anjos que já assistem ali junto ao trono. E está registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 8. Tá? Vamos abrir nossa Bíblia. É Apocalipse, capítulo 8. Versículo 2. E vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E eles foram dados 7 trombetas. Então, nos livros apócrifos, certo? Como eu acabei de mencionar aqui, o livro de Enoque, por exemplo, ele menciona que esses 7 anjos, ele menciona os 7 nomes. Ele fala de Uriel, ele fala de Rafael, ele fala de Rangel, Miguel, Zariel, Gabriel e Remiel. Então, no livro de Enoque, que é um livro apócrifo, tá? Ele apresenta que esses 7 anjos que é apontado no livro de Apocalipse, no capítulo 8, tá? Esses 6 com esses nomes. Porém, nós temos que entender que a nossa Bíblia não menciona. Isso apresenta-se no livro apócrifo, esses nomes particulares, tá? Uma outra classificação também de anjos, tá? Dentro dessa questão que eu acabei de mencionar, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma menção? Tá tudo bem? Tá? Maravilha. Uma outra também importante classificação que a Bíblia nos menciona é o anjo do Senhor, tá? Nós vamos ver que quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, em letra maiúscula, anjo em letra maiúscula, Senhor em letra maiúscula, ela está se referindo, a Bíblia, ao Logos, tá? Lá em João capítulo 1, lá, o verbo, tá? O pré-encarnado, tá? Ela está se referindo a uma teofania de Cristo, tá? Que ocorre no Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento, então você vai ver várias vezes a citação, alguns momentos, a questão que apresenta o anjo do Senhor em letra maiúscula. Tá? Então, todas as vezes que apresenta o anjo do Senhor em letra maiúscula, anjo com o A com letra maiúscula, ele está se referindo à teofania de Cristo, ou seja, o Cristo, ele se apresenta ali. Tá? Agora, nós vamos ver também uma menção interessante, que no Novo Testamento, há a manifestação também do anjo do Senhor. Só que quando ele vai apresentar no Novo Testamento o anjo do Senhor, ele apresenta o anjo com letra minúscula. Então não se trata, aqui não está se tratando da pessoa de Cristo, a teofania em Cristo. Tá? Está se tratando que o Senhor enviou um anjo da parte dele, certo? O Pai enviou um anjo da parte dele para designar, fazer um propósito. Então, nesse caso, no Novo Testamento, não se trata do Cristo,
tá? Se trata de um anjo específico que o Senhor não menciona nenhum nome, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu falo da questão de teofania, nós já falamos já anteriormente, tá? É um termo teológico usado para referir-se à manifestação visível ou audível de Deus, tá? Então, uma forma de Deus apresentar uma forma de um corpo humano, tá? Então, se chama teofania, tá bom esse termo, tá bom? Pastor, Pois não, pode falar. essa forma aí, talvez não esteja no assunto, é tipo Jacó com o anjo. Aquele anjo seria provavelmente o Senhor, né? Isso, pois apresenta Né? ali a letra maiúscula, tá? Anjo com letra maiúscula. Então, está se referindo Então, justamente à teofania em Cristo, está se referindo ao próprio Cristo, tá? Ali no caso aqui, teve junto com Jacó, tá bom? por exemplo, o anjo que se encontrou com Maria. Ali era o anjo mesmo, porque quando foram adorar, eu acho que foi José que dobrou o joelho, queria adorar. Disse, não estou digno disso daí não. Então não dá para. Em Lucas capítulo 1, versículo 11, né? Nós vamos ver, por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo 11, tem essa menção, né? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Lucas, primeiro. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Mas está vendo aqui que, observa bem, que o anjo aqui aparece em letra minúscula. Tá? Então, não se trata do Cristo, da teofania de Cristo. Se trata de um anjo que o Senhor enviou da parte dele para realizar o propósito. Certo? Aí nós vamos ver também, olha lá, capítulo 1, versículo 28, o anjo aproxima-se dela, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, no caso de Maria. Aí você vai observar aqui que o versículo 28 apresenta anjo com letra minúscula. Então não se tratava da pessoa de Cristo, tá? Se tratava de um anjo que o Senhor, em particular, que o Senhor enviou, tá? Agora, no Antigo Testamento, todas as vezes que nós vamos observar que apresenta o anjo do Senhor, ele sempre vai apresentar em letra maiúscula. E ali, então, se ele apresenta com letra maiúscula, está se referindo à teofania do próprio Cristo. Certo? Mais alguma pergunta? Então, queridos, só para nós, então, finalizar, nós vamos estender, tá? Aqui nós falamos um pouquinho da questão da hierarquia, tá? Da hierarquia angelical, que ela é bem intensa, bem ampla, né? E ela tem bastante conteúdo interessante, né? A Bíblia fala da hierarquia de trono, se tratando de majestade, soberania, certo? Então, quando se fala de trono, está se referindo aos querubins, que é aqueles que têm a responsabilidade de guardar o trono, tá? A Bíblia fala de domínios, tá? Aqueles que têm uma função principal, tá? E nós vamos ver aqui, nós acabamos de falar dos arcanjos, dos, dos serafins, né? Aí nós vamos ver também, a Bíblia fala de principados, tá? Aqueles que ocupam uma posição principal, e os arcanjos, os querubins. Aí nós vamos ver também, a Bíblia fala de potestade, que são anjos que têm uma tarefas especiais. Aí a Bíblia vai falar, mencionar outros tipos de diferente de hierarquia. A Bíblia, por exemplo, ela menciona também uma coisa interessante, os 24 anciões. A Bíblia não fala dos 24 anciões, né? Registrado no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 4 a 10, a Bíblia fala que junto ao trono nós temos 24 anciões. Então, Deus aqui, nós observamos que ele encarregou de representar a igreja de Deus de todos os tempos, ou seja, esses anciões, ele representa a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, certo?
Então, 12 dos anciões, eles representam justamente as 12 tribos de Israel. E 12 dos anciões, outros 12, eles representam os 12 apóstolos. Entendeu? E a Bíblia nos fala que a Bíblia não revela qual é a função específica desses anciões, 24 anciões, tá? Porém, ela informa que eles são vestidos de brancos, eles possuem coroas de ouro sobre as suas cabeças, tá? Apontado ali em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, tá? E que permanece diante do trono de Deus, constantemente cantando louvores ao Cordeiro pela salvação, tá? Então, esses 24 anciões, eles estão junto ao trono, tá? Ligados junto ao trono. Então, 12 deles representam o Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, que seria as 12 tribos de Israel, e as outras 12, eles representam a igreja do Novo Testamento, que são os apóstolos, os 12 apóstolos do Cordeiro. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma menção? Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, pastor. Tudo bem, pastor. Bem explicado. Tá. Maravilha. Tá tranquilo, pastor. Quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Não, tudo bem, tranquilo. Tudo tranquilo. Maravilha. Não. Na próxima aula, nós vamos falar de um pouquinho mais dessa questão da classificação, e vamos também mencionar a questão lá do anjo da guarda, viu, ô Josué? Eu não esqueci de você, não. Entendeu, pastor? Tá? Na próxima aula, Tá nós vamos falar ok. sobre a questão do anjo da guarda. Tá certo? Amém. Então, só, tá, gente? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação.